Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre as revoluções inglesas. Ambas revoluções ocorreram no século XVII, elas são muito importantes para a história da Inglaterra, uma vez que elas promoveram o estabelecimento da monarquia parlamentar, que deu condições políticas e proporcionou crescimento econômico para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Antes de falar dessas revoluções, que são duas, a Revolução Puritana Gloriosa, a gente vai voltar um pouquinho e vai falar aí do contexto histórico inglês, que a monarquia na Inglaterra ela não era parlamentar, era uma monarquia absolutista. E já falando assim, em resumo, a diferença entre a monarquia absolutista e a monarquia parlamentar é o seguinte: a monarquia absolutista, a monarquia tradicional, o rei ele detém poder absoluto sobre o parlamento e o seu povo, tá certo? Já na monarquia parlamentar, o rei ele tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Então, com o desenvolvimento das revoluções inglesas, a gente vai ver que no passado a Inglaterra era uma monarquia absolutista, ela vai passar por um momento republicano, mas uma república bem ditatorial. Depois da república vai haver o restabelecimento da monarquia absolutista, para depois ocorrer a criação da monarquia parlamentar, onde o rei ele tem os seus poderes limitados pelo parlamento. Bora então de revoluções inglesas. Então, esse contexto histórico, falei de monarquia absolutista, a gente vai falar então da dinastia Tudor, que governou a Inglaterra por um bom período, tá? Entre 1485 a 1603. Então, durante a dinastia Tudor, a monarquia na Inglaterra era uma monarquia absolutista e tinha, sim, lá a presença do parlamento. Só que nesse período, o parlamento ele não fazia, muita oposição ao governo dos monarcas ingleses, que não foram poucos, tá? Antes de falar desses monarcas aqui embaixo, é interessante observar que mais para frente a Inglaterra ela vai ter um sistema de parlamento, um parlamento bicameral, constituído por duas câmaras. Atualmente, o nosso parlamento ele funciona dessa maneira, Então, o nosso parlamento, o nosso Congresso Nacional, a gente tem lá a Câmara de Deputados Federais e tem o Senado Federal. Essas duas câmaras aí, elas compõem o nosso Congresso, o nosso parlamento. Na Inglaterra era bem semelhante, só que ao invés de ter os deputados federais e os senadores, eles tinham a Câmara dos Lords, que representava a aristocracia, a nobreza, anglicana aí, inglesa, e tinha a Câmara dos Comuns, basicamente constituída pela burguesia. E como eu falei, esse parlamento aqui ele não fazia forte oposição sobre os monarcas que governaram a Inglaterra durante a dinastia Tudor. Tá certo? O primeiro monarca aqui da dinastia Tudor é o Henrique VII, Então, após a morte dele, o Henrique VIII, filho dele, assume o poder, ele governa um bom tempo, e aí ele tem três filhos aí, o Eduardo VI, Maria I e Elizabeth I. Todos eles vão se tornar monarcas desse período. O Henrique VII, ele não, Eduardo VI, na verdade, ele não vai chegar a governar. Por quê? Quando o pai dele morre, o Henrique VIII, ele ainda é de menor, então o governo da Inglaterra vai ser governado por uma série de regentes, certo? Com o primeiro-ministro lá governando a Inglaterra. E nesse período, antes que o Eduardo VI chegasse à sua maioridade, ele morre. Então, a próxima na linha de sucessão era a irmã mais velha dele, a Maria I, conhecida aí como a Maria Sanguinária. O que ela vai fazer para receber esse nome? Ela vai restabelecer o catolicismo como religião oficial lá na Inglaterra. Lembrando que o pai dela, ele rompe com a Igreja Católica após um pedido de negação do seu divórcio, pelo Papa. Então ele rompe com a Igreja Católica e cria a religião anglicana. A filha dele, então, assim assume o trono, ela trata de
restabelecer o catolicismo como religião oficial. Ela fica pouco tempo aí no poder, e aí quando ela morre, quem assume é a última irmã dela, a Elizabeth I. A Elizabeth I ela vai ter um reinado muito glorioso, tá? E ela tinha uma promessa de morrer virgem. Então a Elizabeth I ela morreu sem deixar herdeiros. E a partir desse momento, né, a gente tem o fim da dinastia Tudor e início da dinastia Stuart. E aí a gente vai começar a falar da nossa primeira revolução de hoje, que é a Revolução Puritana. Então a Revolução Puritana ela vai ocorrer no século XVII, tá certo? Entre os anos de 1642 a 49. Alguns autores colocam o início dessa revolução no ano de 1640 e falam que 1642 foi o estopim para acontecer essa revolução. Eu vou deixar aqui o 1642 por causa que de fato o estopim para essa revolução acontecer. Ela acontece durante o governo aqui do Carlos I, que é esse aqui que está na tela, e ela é conhecida como Guerra Civil Inglesa. Então, Guerra Civil porque ela vai colocar em confronto dois grupos opostos aí. No caso, um grupo apoiado pelo rei, né, a nobreza, a aristocracia, e o outro grupo apoiado pelo parlamento do Oliver Cromwell. Então, o motivo de eclosão da Revolução Puritana são as divergências políticas entre o rei e o parlamento. O Carlos I, então rei da Inglaterra, ele não aceitava a intervenção política dos parlamentares, uma monarquia absolutista, tá certo? E claro, isso acabou promovendo o descontentamento do parlamento inglês. Como se não bastasse, ele começou a tomar ainda mais algumas medidas autoritárias. Isso fez com que o parlamento se organizasse, tá certo? Sob a liderança do Oliver Cromwell, e acontecesse essa guerra civil que é a Revolução Puritana. No desenrolar desse conflito, o Carlos I ele vai ser executado. E aí o Cromwell vai assumir o poder na Inglaterra, né, colocando fim aí à monarquia absolutista e dando início a um novo momento na história da Inglaterra, que é uma república. Com o Cromwell no poder, ele vai promover algumas ações interessantes para a economia inglesa, tá certo? Que vai proporcionar muito desenvolvimento econômico, principalmente com a promulgação dos atos de navegação. Isso vai alavancar muito a economia inglesa e isso ocorreu em 1651. Só que o Cromwell ele vai acabar morrendo em 1658. E aí quem que vai ficar no poder? O filho dele. O filho dele é o Richard. Então, com a morte do Cromwell, né, a monarquia parlamentar aí, ela vai passar para a mão do filho dele, que é o Richard. E o Richard ele não vai ser capaz, tá certo, de manter esse governo autoritário e forte, né, que o Estado tinha aí sobre o parlamento inglês. E aí, nessa manobra, a monarquia ela vai ser restabelecida, né? Eles vão tirar e acabar com essa república, e o Carlos II, que é filho do Carlos I, que foi executado pelo Cromwell, vai assumir o poder na Inglaterra a mando do parlamento. Então o parlamento ele vai conduzir uma manobra aí para restabelecer a monarquia. Então vai ter o fim da república nesse momento, que era uma república bem ditatorial. E é nesse contexto que vai se desenvolver a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela ocorre, claro, no século XVII, entre os anos de 1688 e 689. É uma revolução chamada Revolução Sem Sangue, porque a diplomacia, né, a política vai ser capaz de resolver essa revolução. E, de novo, né, essa revolução ela vai ser motivada por divergências políticas entre o rei e o parlamento, tá certo? Nesse momento aqui a gente tem o Carlos II assumindo o poder. Só que o Carlos II, né, que é da dinastia Stuart, ele é um rei católico e defensor do absolutismo monárquico. Nada que o parlamento gostaria de ter naquele momento, já que o parlamento está brigando sempre por causa que o rei está tentando, né, adotando medidas autoritárias o tempo todo contra ele. E o Carlos é mais um dessa linhagem.
Então, o que o parlamento vai fazer mais uma vez? Vai se mobilizar para então retirar o Carlos II aí do poder, já que ele é católico e defensor do absolutismo monárquico. Claro, isso vai causar impopularidade dele, tanto no parlamento como no povo inglês. O Carlos, então, ele vai ser substituído, ele vai morrer, né? E aí o Jaime II, ele vai assumir o poder, que é irmão do Carlos. E ele vai ser substituído pelo Guilherme de Orange e a Maria Stuart, tá certo? E só que nessa última substituição, o parlamento já cansado de reis extremamente autoritários, eles vão fazer que o Guilherme de Orange e a Maria Stuart, eles jurem fidelidade ao parlamento. E esse documento, que fica oficializado, esse juramento aí, é o documento titulado Declaração dos Direitos, que é o Bill of Rights, que é esse documento que está aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Então, olha só, lá no passado a gente tinha a Inglaterra com a monarquia absolutista dos Tudors, depois a dinastia Stuart assume o poder, também com a monarquia absolutista. O Cromwell tira essa monarquia absolutista do poder, instala uma república, né? O Cromwell morre, o filho dele, o Richard, assume o poder. O Richard acaba sendo retirado do poder. O Carlos II assume o poder, colocado pelo parlamento, ele morre. O Jaime II, então, é colocado no poder, ele começa com a política autoritária também, e aí o parlamento, então, promove mais uma ação para colocar a Maria Stuart e o Guilherme de Orange, que é o Guilherme III, no poder. E eles fazem eles jurarem uma fidelidade a esse parlamento. E esse documento é o Bill of Rights. Esse documento fala, em resumo, que, olha só, é ilegal a cobrança de impostos pela coroa sem o concurso do parlamento, tá certo? Então, nada feito pela coroa inglesa é aceitável sem o concurso do parlamento. E a partir daí, a gente tem como consequência o quê? O estabelecimento de uma estabilidade política muito boa para a Inglaterra, e essa estabilidade política ela vai ter consequências num crescimento econômico muito substancial, e esse crescimento econômico, já no final do século XVII, e início do século XVIII, ele vai favorecer o desenvolvimento da Revolução Industrial, que é um tema que a gente vai aprender lá na frente. Então, em resumo, toda essa briga entre rei e parlamento culminou com o estabelecimento de uma monarquia parlamentar, onde o parlamento limita o poder do rei, e isso favoreceu de forma significativa para a estabilidade política da Inglaterra, crescimento econômico, que anos mais tarde favoreceu as condições essenciais para a eclosão da primeira Revolução Industrial. Beleza? Um grande abraço para vocês.